Menino Marcelo, faz um mês que a gente fez a última certinho, live. Né? Quase. Certinho, Marcelo. Certinho quase é legal, né? É, certinho quase. É, pelo que eu vi lá das últimas postagens minhas, dia 25, menino. Estamos ao vivo neste canal maravilhoso, que vocês estavam morrendo de saudade, eu também, né? Para poder mostrar como é que ficou a construção da nossa casa aqui nos Estados Unidos, depois que problema que a gente teve com a concretagem, né? Que é aquela primeira etapa da concretagem. Porque quem acompanha a gente sabe que a concretagem da fundação da nossa casa vai ter que ser feita em 2 etapas por causa de um outro problema que a gente teve no início com as estacas helicoidais, que a gente teve que fazer essa fundação diferenciada por causa do solo aqui, que é mangue, né? Porque nós estamos num lago bonito, né, menino? Não dá pra ver ainda, não mas nós vamos ver. Tá cheio de mato, mas ali no vizinho dá pra ver. No vizinho dá pra vocês verem, ó. Então aqui na Flórida é tudo mangue e o nosso terreno também então a gente teve que fazer essa fundação diferenciada, mas mano, nós começamos há 4 meses, deu 4, né? Maio, junho, julho, agosto, setembro. Não, maio você não conta. Maio, junho, julho, agosto, setembro, 4 meses, no dia 17. E já era pra gente estar com as paredes tudo em pé, eu acho que já era pra estar com o teto, com o telhado, já era pra estar bem avançado, mas a gente veio tendo problema atrás de problema com essa fundação. Tô contextualizando para quem chegou no canal agora, né? Mas está cheio de live, inclusive as lives estão numeradas para vocês não se perderem. Então vai assistindo tudo para entender o que aconteceu e o que está acontecendo, né? Então a última live foi desesperadora, vocês viram. O rapaz informou a gente que a menina tinha comprado o concreto errado, né? E quando você joga isso pra gente, né, a gente fala, meu Deus, como assim o concreto errado? A bomba que eles trouxeram, o concreto não passava porque era um concreto com as pedras maiores do que aquele concreto com a pedrinha menor. E aí, como a bomba não funcionava, eles tiveram que jogar daquele jeito mesmo na canaleta, só que eles não tinham jeito suficiente, né? E aí foi aquele esmerdeio, vocês viram ao vivo a reação nossa de desespero. E aí, menino, depois, quando curou e eles tiraram, a gente viu que tinham algumas imperfeições, né? Por causa do jeito que foi feito, né? Nas coxas ali, diz que não pode falar nas coxas, desculpa. Eu aprendi isso outro dia, né, Marcelo? Na correria. Foi feito na correria, de qualquer jeito. E aí, a gente teve que chamar o engenheiro civil que refez, na verdade, né, que esse é o segundo engenheiro civil, que refez toda essa parte da fundação para ele ver como é que ficou e o que a gente ia ter que fazer. E aí ele viu e demorou aí umas 2 semanas para vir com o reparo, todo aquele esquema, né, de reparar aquilo que tinha feito e não tinha ficado. É um plano novo, né? É um plano novo de reparo. E aí, gente, depois disso, depois dos desenhos lá do engenheiro, o que já andou? Ou seja, não precisou arrancar tudo, né? Que a gente chegou uma hora que a gente falou, meu Deus, vai ter que arrancar tudo. E as estacas? Você joga concreto em cima das estacas e aí faz como? Mas o engenheiro achou um jeito, se também tivesse que arrancar tudo, ele ia falar, né, gente? Achou um jeito aí de fazer uns reparos. Cuidado, Marcelo, tem um monte de coisa atrás de você. Aí, gente, depois daquilo, antes de ser feito o reparo, tem a parte do encanamento, né? Aqui, ó, se vocês forem ver como é que tá agora, embaixo disso aqui tem areia, só que embaixo da areia tem os encanamentos, ou o encanamento. Tá vendo? Tem um monte de cano para cima. Então, esses canos já são os canos que eles colocaram aí do encanamento da casa. Depois eles... Esse aqui é da pia da churrasqueira, né? Esse aqui é do Summer Kitchen, que vai estar aqui na varanda. Aí depois eles jogaram essa areia por cima, jogaram esse plástico preto e agora estão fazendo aquela ferragem para poder terminar e depois concretar de novo, né? É a primeira vez que eu tô vindo, depois eu vim aqui só para ver o encanamento. Inclusive, a etapa do encanamento é uma coisa que não tinha muito o que mostrar, então a gente fez um videozinho curto, um shorts aqui no YouTube. Marcelinho jogou aí para vocês, se vocês não viram, procura aí que tem os shorts do encanamento, um time-lapsezinho rápido. Tem também lá no nosso Instagram, Construindo com Taticelo, essa parte do encanamento.
Mas anyways, agora tá assim, os meninos estão parados, hoje é sábado, né? Sabadão. Até estranhei que eles estão trabalhando, porque normalmente eles não trabalham de sábado. Pode ver que essa parte ainda não tá com as ferragens por cima. Parou aqui, ó. Porque para variar, acabou o ferro. O material, né? Tem ferro lá, mas o ferro, a espessura é diferente. É outro ferro, né? Tem que ser mais grosso. Então, aí acabou o material, os meninos estão parados, falaram que alguém ia trazer o material para eles terminarem, só que aí parece que quebrou o caminhão. Aquele monte de coisa que acontece, né? No encanamento também, gente. Fizeram encanamento, o inspetor veio, falou que estava errado, tiveram que refazer um treco lá. E aí depois o inspetor veio e passou o encanamento. Agora a gente está nessa etapa e o que a gente vai fazer? Marcelo primeiro vai mandar as fotos pro, obviamente, o mestre de obras, que agora colocaram um mestre de obras para tomar conta da obra. O mestre de obras falou que está em contato direto com o engenheiro para ter certeza que tudo vai ser feito do jeito que ele pediu, né? Mas, independentemente disso, hoje a gente vai mandar aí umas fotos para ele, para ver se realmente está de acordo com o que ele pediu, para fazer de reparo, para que não fique nada, nenhum cabo solto, sabe? Lógico. E depois dessa fase, que eles terminarem de botar essas ferragens aí em cima para poder concretar, vem o concreto, né? E aí, gente, se Deus quiser, termina essa, olha que luta, viu? Pois é, agora a gente pode contar com atraso de bloco? Eu acho que nós vamos. Não vamos? Que a gente andou andando aí numas casas aí que está em construção, já chegou a parte do telhado, que a nossa, para variar, era para outubro, parece que jogaram para dezembro. Por causa desse inferno, dessa pandemia, tá tudo uma grande merda, né? E aí, eu e Marcelo, a gente anda de bicicleta todo dia, e ali perto de onde a gente mora, tá tudo construindo, é uma área nova. E a gente tá percebendo que há mais de um mês, que a parte do contrapiso tá pronta e ninguém mais trabalha. E aí outro dia eu tava passando, eu falei pro Marcelo, tá faltando bloco. Não é possível, tá faltando bloco. O Marcelo falou, será? Falei, tá. E aí, ontem, né, a gente foi ver um condomínio novo que tem lá perto da nossa casa e o rapaz da construtora de lá falou que realmente está faltando bloco, tá tudo parado. E ele falou que o problema é que quando chega bloco, não tem mão de obra. Porque aí distribui para todo mundo. Quando chega bloco para todo mundo, aí fica faltando mão de obra, ou seja, a construção aqui está tudo meio cagada. E a nossa construtora, Borboleta, a nossa construtora já avisou que as tesouras do nosso telhado eram para chegar outubro? Outubro. Agora começo em outubro. De outubro. E aí eles já avisaram que vai atrasar e deve chegar em dezembro. Pois é, aí o schedule que a gente tinha para fazer o muro também já vai ter que ser botado para frente. Jogar lá na frente também. Mas assim, esse tipo de atraso, né? De coisa que não entrega por causa da pandemia, a gente já Esse não tem jeito, né? Não tem jeito. O que a gente fica muito chateado mesmo é com coisa errada, sabe assim? Ah, fez errado, tem que refazer, fez cagada, o material tá errado, o cano tá errado, não sei o que tá errado. Esse tipo de coisa a gente fica muito chateado, porque assim, até outro dia falaram, né? Será que, porque o problema do cano, né? Será que não usaram o cano assim assado para diminuir a despesa? Gente, não faz sentido. Sabe por quê? Eu até expliquei para a Web TVzeira, membro do clubinho. Porque assim, aqui, gente, a gente tem um inspetor da prefeitura. Ele não tem nada a ver comigo, não sou eu que contrato ele, não é a construtora que contrata ele. Ele está pela prefeitura. Sim. Melhor você não subir aí. Não. Aqui é terra, né? Não dá nada não. Bom, ele é da prefeitura. Então, assim, se no plano tá que era para pôr o cano tal ou o ferro na espessura tal, o cara tem que pôr. Senão o inspetor vai vir aqui e vai falar, tá tudo errado, pode trocar, pode tirar tudo, tem que botar o certo. Então não faz sentido a história de, tão pondo assim o assado porque é para diminuir a despesa, como fala? Não gastar tanto, né? Exato. Salvar um dinheiro aí. Não faz sentido porque você está gastando com material, gastando com a mão de obra, botando o negócio errado, sendo que vai vir alguém e vai falar, tá tudo errado, pode trocar. E aí você vai ter que gastar com material de novo, gastar com mão de obra de novo. Então não é isso, gente. Na minha opinião, é as pessoas que não trabalham direito mesmo, infelizmente. Infelizmente.
E aí fica dando esses problemas assim, sabe? Eu espero que dessa vez, depois que eles terminem aí tudo que eles têm que fazer, os reparos, tudo, que a gente não tenha problema nenhum. Mas olha, graças a Deus por esse inspetor da prefeitura. Não é? Ó, aqui porque... dá pra gente ver bem os canos, ó. É o que, bebê? Os canos aqui, ó. Uhum. É porque eu não sei a espessura de cano, se o cano tá alto, tá baixo, se tem que ser enterrado mais ou menos, né? Eu não sei nada disso. Quem deveria cuidar disso, obviamente, é o mestre de obra, né? A construtora, ficar de olho. Mas, além deles, a gente tem aí um inspetor da prefeitura que, graças a Deus, não vai puxar sardinha nem para um lado nem para o outro. Porque se ele assina e aprova e dá merda, a culpa é de quem? Pois é. Dele que assinou, né? Esse lugar aí que vocês, Marcelo passou com vocês aí no meio, tem um buraco, aí também vai concreto, né? Vai. Foi essa parte, lembra que eles tiveram que pôr mais estacas? Sim. Foi nessa parte toda que ficou esse buraco no meio. Num primeiro plano, não tinha essas estacas. Aí o inspetor da prefeitura veio e... Oi? Tá faltando alguma coisa. E aí a gente teve que botar mais estaca e deu aquele problemão todo que estão... Tá tudo explicado aí nas lives, né? Tô contextualizando para quem é novo no canal. Basicamente é isso, gente. Eles precisam agora terminar esses ferros aí, ver se vão trazer material para eles terminarem hoje, se não terminar semana que vem. Eu acho que hoje não termina não, viu? Se tivesse o ferro eles estavam trabalhando, né? Mas sim. não tem, estão parados. Precisa até mandar uma mensagem lá pro rapazinho lá, Certo. Não, o outro, o Greg lá, o mestre de obras que está cuidando aqui, pra avisar que não tem material, para ele ficar em cima. Então, aí, hoje mesmo a gente vai mandar umas fotos lá direto pro, como fala, pro engenheiro civil para ver, né? Mas diz o mestre de obras que está em contato com ele para fazer tudo certinho. A gente espera que esteja certo, porque uma vez que você jogou aquele outro concreto por cima, né? Agora aí... Dá até para fazer reparo se precisar, mas não é legal, né? Acho que uma vez a gente faz bem feito de uma vez para não ter que refazer, não é isso, gente? Porque aqui, assim, ó, a pessoa que veio e fez o concreto, né, e jogou daquele jeito, porque a bomba estava errada, o concreto estava errado, na verdade, o engenheiro civil, gente, falou que era mesmo para o concreto ficar todo cagado assim, em cima. Pois é, eu acho que só vão ter que limpar esses ferros aqui, né? Tirar esse concreto daqui e lá do outro lado onde ficou liso, tirar essa areia. Se eu não me engano, o engenheiro comentou que tinha que passar o chip hammer, né? Quebrar. Porque não pode ficar liso. Para então, poder pegar no outro. Era para ficar bem rústico assim mesmo, para vir o outro concreto por cima, porque lembra que tinha que ser feito em 2 vezes, para poder juntar um no outro. Então, assim, a verdade o concreto veio certo, o que veio errado foi a bomba mesmo, naquele dia, mas sabe, sem gente? Querer, né? O concreto veio certo. Sei lá. O que veio errado foi a bomba, porque ele não queria que ficasse liso, aquele concreto lisinho. Porque senão você bota o outro por cima. Pois é, mas lá do outro lado, a gente tem ele todo liso, naquela lateral inteirinha ali, ó. Não tá tão assim rústico que nem esse, né? Perto desse. Então, e essa é uma das fotos que Marcelo vai ter que mandar para ver se eles fizeram o que ele pediu, né? Sim. Para ver se eles fizeram aí o que o engenheiro pediu. Deixa eu falar aqui com vocês. Vamos lá. Ficar aqui na sombra, baby, que tá muito caro. Tô chegando. Adoro as lives do Construindo, tô trabalhando muito e não estou conseguindo pegar um ao vivo. Esse é o primeiro, Grazi, desde que a gente teve aquele problema. 30 dias aí. 30 dias sem fazer live. E começou a fazenda também, né? Você quer sentar em algum lugar, meu filho? Se você quiser sentar aí, senta aí, na beirada. E você? Eu fico aqui de boa. Tá. Não é nada não. Isso. Aqui. Tu vai aguentar ficar assim, meu Tá de amor? boa. Você quer que eu pegue aquele negocinho preto pra você sentar? Não, não precisa não. Tá bom. Vamos lá. Overdose de Taticelo, amo. A Laiane acho que veio da Web TV brasileira, né? Filho. Pois é. A gente já vai depois comentar mais sobre o que está acontecendo na fazenda, tá, gente? Esse aqui agora não é para falar da fazenda, mas a gente já vai falar, tá bom? Lá no outro canal, na Web TV brasileira.
Boa tarde, meu marido não gosta da Tati, mas esses dias estava perguntando da obra e eu falei que foi o concreto errado e ele trabalha numa empresa que presta serviço, manda ele se arreganhar. Ô, Marciele, um beijo pro seu marido, viu? É isso, filho? Mas muito obrigada pela preocupação, mesmo não gostando da gente. Um beijo para você. Agora vai, hein? Torcendo muito. Michele, nós também, Michele, estamos torcendo muito. Estava respondendo umas perguntas lá no Construindo no Instagram, né? E teve uma pergunta assim, e aí, como é que sabe se vai dar mais alguma coisa errada? Não sabe, né, gente? É meio difícil, né? A gente não sabe. É aquilo, gente, quando a gente contrata pessoas, que nem a construtora contrata outras pessoas, a gente espera que esteja contratando profissionais, né? Vamos supor, vou dar um exemplo. Pô, dói a bunda sentar aqui, viu? Então levanta. Não, tá bom. É melhor do que ficar em pé. É? Tá Eu já ruim pra levantei. você? Não, Então, pra mim tava de boa. É que assim. você levantou, eu já fui junto. Vamos supor, a gente tem que fazer o poço aqui, né? Poço artesiano. E aí, a construtora entrou em contato, contactou acho que mais de 30 É muita empresa. empresas que fazem poço artesiano. Algumas não fazem aqui, que é maioria. fora, né, da onde elas trabalham. Outras não retornaram, outras declinaram porque tinha muito trabalho. Ou seja, dessas todas, 2 deram orçamento. Nenhuma das 2 a construtora já trabalhou. São empresas que a construtora nossa não conhece, mas a que ela conhece, porque eles são de Orlando e a gente está um pouco afastado, não vem para cá. Então, assim, é uma das coisas que você contrata achando que são empresas boas e você pode ter surpresa. Então, assim, infelizmente é isso. Quando você depende de profissionais, seja para o que for, você espera que eles façam direito o trabalho deles. E numa obra dessa, gente, é tanta empresa, é uma empresa que faz essa parte. Aqui, pelo que eu sei, são 22 empresas que vão trabalhar aqui. Pois é a empresa que faz o encanamento, aí é a empresa que vai fazer o telhado, é a outra empresa que faz o poço, é a outra empresa que faz a fossa, entendeu? Então, assim, cada empresa que chega pode dar ruim. Pois é. E falando em dar ruim, o valor também mudou, né? Do que, meu amor? Do poço artesiano, que a gente tinha é verdade. um valor e aí... Gente, a estimativa de um poço artesiano normal é 7,5. Depende, tem uns que faz por 5, depende, né? Mas o construtor na época colocou 7,5 e realmente estava dentro das pesquisas que eu fiz, 7,5, 7.500 dólares. Aí, essas 2 empresas que a gente conseguiu o orçamento vieram aqui para ver, né? Inclusive uma delas fez o poço de um vizinho aqui, mais para frente, que está construindo. Sabe quanto ficou? O dobro. Pois é. O dobro para fazer o que eles acham que vai ser feito. feito. Quase 15 mil. Se for ter que ficar, fazer um buraco mais profundo, vai aumentando. Ou seja, tudo aqui neste terreno é mais caro. Fundação, poço, tudo, né? Mas isso é uma coisa também que não é culpa de ninguém. Sim. A gente já sabia. A gente não escolheu ter uma casa de frente para o lago? Tá aí o preço para pagar. Exatamente. Então, assim... Se fosse fácil, ninguém tinha feito. Não, quer dizer, já não se fosse fizeram, fácil, já teriam feito. Esse terreno não estava aqui à toa, tanto que vocês lembram, né, que os vizinhos falavam que nós era doido e tal, e não sei o quê. É que de todos os terrenos aqui da vizinhança, ele é o maior de frente para o lago. Todos os outros são mais fininhos, então eles têm pouca frente para o lago. Nós tem 207 metros de comprimento. De frente para o lago. É isso. São mais de 22 mil metros quadrados. Então, assim, era o último terreno para vender aqui e o único que tem essa metragem de lago, de frente para o lago, né? Então, ele estava aqui jogado, o terreno. Foi para leilão, né? Voltou. Ele estava aqui jogado. Uma loucura. E nós estamos aí nessa empreitada, literalmente. E aí veio mais essa continha a mais aí do poço. Mas, não tem como, né? Tem que, se você precisa de água, tem que fazer o poço. Já podemos dizer que agora vai? Senta, meu amor, senta. Não vou conseguir sentar aqui. Você quer que eu segure para você? Não. Que agora vai, hein? Chega de tanta dor de cabeça, mandando boas energias. Obrigada, Rúbia. Um beijo para você. Filho. Então, Rúbia, assim, agora vamos terminar esta fase. Não tô estamos nem anestesiados. Pensando no resto. Agora, obviamente, né? Que... Tu lembra a hora que nós entramos, Marcelo? Lembro. Nós temos... Foi 1h15? 1h15? 1h38. Então tá bom. 1h38, tá. Correndo de outro lado, né? A gente tá com
todo o projeto interior da casa, né? Então a gente quando tiver pronto, a gente faz uma live, vai depois mostrando... que tiver a apresentação, né? Isso, a gente ainda está fazendo alguns ajustes, ainda não terminou, porque a gente mandou fazer a casa toda, né? Mas aí quando tiver pronta a apresentação, a gente vai mostrando para vocês, tipo, cômodo por cômodo, se vocês quiserem. Então essa parte a gente já está correndo de lado, assim, porque se precisar botar uma luz a mais, isso e aquilo, já tem que estar pronto antes da parte elétrica ser feita, né? Porque a gente não quer pôr parede, arrancar parede, tira a parede, quebra a parede. A gente não quer fazer isso, então a gente já está correndo com isso. E outra coisa que a gente também está fazendo, não aguentou, sentou, meu bem. É porque eu não queria sujar a mão de areia, mas tudo bem. Não tem problema, finge que tu tá na praia, meu filho. Queria eu estar na praia, viu? Então, e aí... O que eu estava falando? E a gente está fazendo também no meio disso tudo a parte que é a parte que o Marcelo mais gosta, que é da automação, né? Pois é, já que vai, né, subir tudo as paredes, já vamos passar tudo, né? Exatamente. Deixar a casa pronta aí pelo menos por uns 10 anos para frente. Exatamente. Então é basicamente isso, gente, que a gente está fazendo aí de lado. O povo que está querendo saber da fazenda. Pois é, depois a gente vai falar da fazenda, gente. Relaxa. Nós vamos. A gente faz outro plantão, tá? A gente tá repostando tudo lá no Twitter, o que o ADM Instagram, da DAI né? tá falando no Instagram também, que baixou polícia lá na porta e tal. Que mais, Marcelo? Tatselo, como as crianças reagiram com a notícia da casa? Eles se envolvem, dão opinião, falam sobre decoração? Então, Mari, o Marcelinho já não mora mais com a gente. O Vitão também não, os dois estão casados, só a Sofia que mora. Então ela deu pitaco, obviamente, na decoração do quarto dela. Mas no mais, os meninos não dão pitaco não, porque né, eles têm a casinha deles. Estão envolvidos. Obviamente, óbvio, eles sabem de tudo que está acontecendo, mas eles já têm a casa deles, então assim, nesse aspecto de decoração não. Porque que nem o quarto é quarto de visita, ou para eles quando eles forem dormir, ou para outra visita. Então, sobre o outro quartinho, que antes, porque se Marcelinho estivesse com a gente, ele ia ter o quarto dele, né? Sim. Tanto que no design da casa, ele deu pitaco no banheiro, como ia ser o tamanho do closet, tudo isso, porque ele ainda estava morando com a gente, né? Então, no quarto que era para ser dele mesmo, ele deu pitaco no design. Tudo que eu imaginava fazer de diferente, eu perguntava para ele, assim como eu fiz com a Sofia. Mas como daí, nesse meio tempo, ele casou, então quando foi para decidir o design da decoração de interior do quarto dele, aí eu só mostrei para ele e ele gostou, entendeu? Mas agora ele está preocupado com a casa dele, né? Não com a nossa, né? Vocês têm um cronograma para pagar? Se atrasar, vocês podem parar de pagar até acertar? Ou dividir o que falta, ou vão pagar e esperar eles terminarem quando quiserem. Não, Rosana, a gente já falou sobre isso em alguma live, numa live que a gente fala quanto ficou a casa, quanto tinha ficado, né, porque já aumentou com essas coisas assim. A gente falou para vocês de como é a divisão das parcelas. Então é por fase, é por etapa, assim. Então assim, tem a etapa, normalmente você... 15 dias antes de começar uma etapa, você já paga faz aquela o primeiro etapa. pagamento. Isso. Só que aí é aquilo. Enquanto essa etapa não estiver terminada, você não vai fazer outro pagamento. Então, por enquanto, a gente fez 2 pagamentos. Um que era mesmo o depósito e o outro pagamento que era o primeiro dessa primeira fase da fundação. Já era para ter feito, acho que mais um, quiçá até mais 2 pagamentos. Que sim, 2 já. Mas para você ver como parou, então é aquilo, te dei esse dinheiro para você terminar essa etapa. Não terminou, não tem mais dinheiro. E isso porque a gente está fazendo pela gente, né? Não tem banco envolvido, a gente não está fazendo financiamento. Mas quando o banco está envolvido... É o mesmo esquema, né? É a mesma coisa. O banco só libera quando está terminado, entendeu? Então, quanto a isso, não tem problema não. Deixa eu ver. Isso aqui eu já li. Passou um vídeo do drone explodindo da boca do jacaré no Fofocalizando. Eu vi. Marcelo me mostrou. Eu mostrei pra vocês. Acontece isso mesmo, gente. Ele pega Deu aí. mole? Explode. Acho que. A bateria que estoura, né? É verdade. Acho que é verdade. Uhum.
Joga sal grosso e leva uns gai de arruda, disse doutora Jaque. A Karina também, joga sal grosso nos cantos tudo para tirar o olho gordo. Se não servir por mau agouro, pelo menos salga o lombo dos alligator tudo. Pois é. Não, a mesa tá ali, é que meu filho tá lá. A dona Rosa também tá lá na mesa e aí não tinha espaço pra gente, a gente sentou aqui. Estão perguntando se roubaram a mesa. Não, a mesa tá lá, firme e forte, agora tem uma escada amarrada Parece nela. Que tem gente que torce pra roubar a mesa, pra roubar né? A mesa. Porque é tão, pra algumas pessoas é tão absurdo ninguém roubar a mesa. Pois é. Tem gente que tá que nem a dona Astrid, que nós contamos na hora da Meu fofoca, Deus. que achou um absurdo o homem não mexer na caixa da Juliette que ela largou lá na pracinha. É, bravo. É, menino. É um erro atrás do outro, mas agora, se Deus quiser, vai dar bom, Lidief. Gente, no final vai dar bom, tá? A verdade é essa. Agora, quanto tempo vai demorar para chegar até o fim? Quantos erros mais vão acontecer por causa desse tanto de empresa que tem envolvida numa construção dessa? Aí eu já não sei. É igual construção no Brasil, gente, assim, de ter perrengue com pedreiro. Mesma coisa. Mesma coisa. Não tem jeito. Tem gente boa e ruim para trabalhar em qualquer lugar. Bom, basicamente esses são os updates que a gente tem para vocês neste exato momento. Assim que a gente tiver aí um ok do engenheiro civil para concretagem, a gente vai mostrar para vocês também no ao vivo. Então fiquem ligadinhos aqui no Construindo. A concretagem nós vamos mostrar, né? Sim, lógico. Fiquem ligados aqui no Construindo, que a gente vai mostrando para vocês tudo que tá rolando. Não sei se toda, né? Porque demora. Ah, sim, pelo menos o início da concretagem, porque vai o dia inteiro, é muito grande o slab. Tá bom, gente? Opa, passou uma borboleta. Borboleta é sinal bom, viu, Marcelo? É bom, né, filha? Ó, fica ligado no Web TV Brasileira, que a gente vai para casa agora. E aí, assim que der, a gente faz um plantão para vocês, exatamente. Tá bom? Beijo, amo vocês tudo. Valeu! Fui!